Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, quadro aqui do canal onde eu trago para você as notícias mais relevantes da semana e o impacto que elas terão nos seus investimentos. E nesse giro falaremos sobre se teve ou não avanço em relação à negociação do Trump e o Lula referente à tarifa que foi colocada há algum tempo atrás, e eu vou apresentar para você dois resultados de duas grandes empresas da Bolsa dos Estados Unidos. E para você ficar por dentro de tudo isso, é só você ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vamos começar falando então a respeito do Trump e do Lula. Será que está tendo algum tipo de negociação? E a notícia nesse caso é bastante negativa. O Trump ele mandou sinais negativos para o Brasil e deixou o governo Lula ainda mais pessimista. E por que na prática o Trump colocou essa tarifa tão alta em relação ao Brasil no patamar de 50%? De acordo com o próprio presidente norte-americano, de acordo com uma fala que ele fez nessa última quarta-feira, dia 23, ele disse que as tarifas recíprocas ficariam entre 15% e 50%, sendo que, nesse teto, nesse limite de 50%, seriam aplicadas a alguns países que, segundo ele, os Estados Unidos acabam não se dando bem, que é justamente o caso do Brasil. E tem um outro ponto também muito importante e muito negativo, é que os Estados Unidos já estão em negociações avançadas, por exemplo, com o Japão e com a União Europeia, o que significa que o Brasil, querendo ou não, está ficando para trás. E muito disso se deve porque o Brasil está aliado a um outro grupo econômico que são os BRICS, que tem relação com a China e com a Rússia, que na prática são inimigos comerciais dos norte-americanos. E inclusive, de acordo com até mesmo uma fala do próprio Lula, que ele deu no último discurso da reunião dos BRICS, ele questionava do porquê que o dólar ainda era utilizado como uma moeda para negociação de produtos globais, algo que evidentemente acabou incomodando os norte-americanos, que acabam sempre defendendo os seus próprios interesses. E, consequentemente, qual foi o impacto de todos esses problemas, de todas essas tarifas e também das faltas de negociação? A Bolsa Brasileira simplesmente caiu bastante. Então você deve estar observando agora na sua tela que o índice Bovespa, ao longo desse ano de 2025, veio apresentando uma boa rentabilidade, porém, do dia 4 de julho em diante, o índice Bovespa já chegou a cair 5,37%. E o mesmo aconteceu com o dólar, que acabou, nesse caso, subindo por conta do maior risco Brasil, uma alta de 2,79% desde o dia 4 de julho. E a tendência é que, caso não tenhamos um fechamento, uma negociação efetiva, e o Brasil não encontre um outro mercado consumidor para vender os seus produtos, é que a Bolsa Brasileira e o dólar continue seguindo essa mesma tendência. Notícia 1 finalizada, podemos partir para a segunda notícia, que é em relação aos resultados da Alphabet, dona da Google, que conseguiu superar as estimativas e atingiu um lucro de 28,2 bilhões de dólares só nesse segundo trimestre de 2025, e além disso, as suas receitas também acabaram superando as expectativas, batendo 96,4 bilhões de dólares. E agora a gente vai avaliar de maneira um pouco mais detalhada para entender quais foram os pontos positivos e negativos desse resultado, e você pode estar vendo agora na sua tela o histórico da receita da empresa, comparando sempre o segundo trimestre de 2024 com o segundo trimestre de 2025. Então a gente percebe que a receita da empresa cresceu bastante, considerando todos os seus negócios, tanto os serviços quanto o cloud, que se refere aos serviços de armazenamento em nuvem, saindo de 84 para 96 bilhões de dólares, uma alta de 14%, então é um crescimento muito significativo, considerando o tamanho já da Alphabet. O próximo dado que nós temos são as receitas só dos segmentos de serviços, e a gente percebe que, assim como a receita geral, esse segmento também apresentou um alto crescimento, uma alta de 12%, saindo de 73,9 bilhões para 82,5 bilhões de dólares. O segmento de Google Search apresentou um crescimento de 12%, comparando ano a ano. O segmento de YouTube Ads apresentou um crescimento de 13%, e o melhor segmento nessa comparação foi o segmento de assinaturas, que teve uma alta de 20%. E o único segmento que acabou apresentando um resultado negativo, uma queda de 1% ano a ano, foi o segmento de Google Network. A gente pode estar observando também qual é o lucro operacional que a empresa conseguiu ter só olhando
para esses segmentos de serviços, e nós temos, evidentemente, uma alta também de 29,6 bilhões para 33 bilhões de dólares de lucro operacional, sendo que a margem permaneceu a mesma, 40,1%. Próximo dado que nós temos é a receita vindo apenas do segmento de cloud, que foi o segmento de melhor resultado no geral, saindo de uma receita de 10,3 bilhões para 13,6 bilhões, uma alta anual de 32%. E o melhor de tudo, a margem da empresa nesse segmento de cloud acabou aumentando muito, saindo de um lucro operacional de 1,1 bilhões para 2,8 bilhões, uma alta de margem saindo de 11,3% para 20,7%. Então, além da empresa ter conseguido aumentar a sua receita de maneira muito significativa, ela conseguiu aumentar a sua margem. E quando pegamos empresas de alto valor de mercado, alta receita e alto lucro, o que vai fazer com que ela permaneça crescendo é simplesmente aumentar a sua margem, porque chega num ponto que ela já quase atingiu todos os seus potenciais clientes e, na prática, ela simplesmente tem que se tornar mais eficiente, reduzindo custos e, consequentemente, gerando esse aumento de margem que veio nesse segundo trimestre de 2025. E, claramente, esses resultados foram muito bons, fazendo com que o mercado levantasse o preço das ações da empresa. Como você pode estar vendo, logo após a divulgação de resultados, nós vemos que as ações da Alphabet subiram 3,10% e, na prática, é um sinal de que a empresa ainda tem muito mais a crescer, porque principalmente as empresas norte-americanas que detêm os melhores engenheiros, os melhores profissionais e conseguem prestar os seus serviços para o mundo todo, vão continuar crescendo muito mais do que elas já cresceram nesses últimos anos. Isso não só se aplica no caso da Alphabet. A Nvidia, a Apple, a Microsoft, a Meta e até mesmo a Amazon são empresas que ainda têm muito a crescer. E diante de tudo isso que está acontecendo dentro do mercado, ter uma base sólida de conhecimento dentro da renda fixa vai acabar fazendo muita diferença dentro das suas decisões. E é exatamente por isso que eu preparei um webinário completo, onde eu explico para você os principais produtos, como Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e debêntures. Você vai saber os diferentes tipos de rendimento e como montar uma carteira dentro da renda fixa mais segura e muito mais estratégica. E esse webinário é direto ao ponto e com uma linguagem acessível, principalmente para quem está começando agora ou quer investir com mais consciência. E o acesso ao webinário é por apenas 8 vezes de R$ 5,38 ou R$ 37 à vista. E para você conhecer mais sobre como funciona esse webinário, é só você apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link da descrição. E agora, vamos continuar com o conteúdo. Finalizado o resultado da Alphabet, que foi um resultado muito positivo, agora temos um resultado oposto, um resultado bem ruim, no caso da Tesla, que acabou tendo a maior queda nas suas receitas trimestrais em mais de uma década. Eu vou colocar agora na tela para você poder visualizar qual foi a receita que a empresa acabou tendo em cada um dos segmentos, para primeiramente nós fazermos um diagnóstico de onde que a empresa acabou tendo o pior resultado. Então nós temos que o primeiro segmento e o principal deles de longe é o segmento da venda de carros elétricos, que no segundo trimestre de 2024, enquanto a empresa teve uma receita de 19,8 bilhões nesse segmento, nesse mesmo período de 2025, a empresa teve uma receita de apenas 16,6 bilhões, uma queda significativa de 16%. Próximo segmento que apresentou uma queda, mas uma queda menos significativa e menos impactante, foi o segmento de geração de energia e também de armazenamento de energia, saindo de 3 bilhões para 2,7 bilhões, uma queda de 7%. Por fim, o único segmento que apresentou um alto crescimento, mas que no todo não impacta tanto assim, porque é uma receita pouco significativa para ela, que é da prestação de serviços, saindo de 2,6 bilhões para 3 bilhões de dólares, uma alta de 17%. Olhando agora para a receita geral e para dados de lucro, o que a gente consegue observar? Que a receita no geral saiu de 25,5 bilhões para 22,5 bilhões, uma queda de 12%. O lucro bruto da empresa caiu de 4,5 bilhões para 3,8 bilhões, uma queda de 15%, o que significa que, na prática, a margem bruta da empresa acabou se reduzindo, porque se a receita caiu 12% e o lucro bruto caiu 15%, ou seja, o lucro bruto caiu mais do que a receita, naturalmente é porque a margem acabou diminuindo, como você pode estar vendo, saindo de 18% para apenas 17,2%. E o mesmo acabou acontecendo com o seu lucro líquido, que saiu de 1,4 bilhões de dólares
para 1,1 bilhões de dólares, uma queda significativa de 16%. E a gente pode estar observando alguns dos motivos pelos quais a empresa acabou tendo uma queda significativa no seu resultado, primeiramente olhando para a market share, que é a participação de mercado que a empresa tem em cada um dos seus serviços, nesse caso especificamente a respeito da venda dos seus veículos elétricos ao redor do mundo. Então nós temos que o market share da empresa no final de 2023 até o início de 2024 atingiu o seu pico em praticamente todas as regiões, Estados Unidos, Canadá, Europa e China. Porém, desde então, desde o início de 2024 em diante, a gente percebe uma queda do seu market share, principalmente porque surgiram outras montadoras de carros elétricos, como por exemplo a BYD, que chegou no Brasil antes mesmo da Tesla, e também nós temos que as montadoras mais tradicionais agora possuem carros híbridos, possuem carros elétricos, fazendo com que um consumidor tenha outras opções para adquirir os seus veículos. Antes, eles só podiam comprar carros elétricos da Tesla, porque era a única produtor, mas hoje a pessoa pode comprar um carro elétrico, por exemplo, da Toyota, da Ford, da Chevrolet, carros também de mais alto padrão, como por exemplo BMW, Mercedes, enfim, todas as montadoras hoje têm carros elétricos e carros híbridos, o que acaba acirrando a disputa com a Tesla, fazendo com que o market share apresente uma queda significativa. E nós podemos estar observando também a queda na entrega de veículos da empresa. Então a gente percebe que no segundo trimestre de 2024, por exemplo, a empresa entregou por volta de 420, 430 mil veículos. Já no segundo trimestre de 2025, a empresa entregou menos de 400 mil, por volta de 370, 380, 390 mil veículos, e a gente percebe justamente uma queda nessa entrega. Então a empresa, no ano de 2024, por exemplo, apresentou um bom crescimento trimestre a trimestre, e algo que também está acontecendo em 2025, então, comparando o primeiro com o segundo trimestre, ela cresceu, só que o resultado final acabou sendo muito menor, como você pode estar observando nesse gráfico em barras. E, consequentemente, por conta desses resultados negativos, as ações da Tesla acabaram caindo bastante, como você pode estar vendo. Logo após o resultado ser divulgado, as ações da empresa caíram 9,18%. Muito porque o lucro e a receita da empresa veio muito menos do que o esperado, e também a produção e a entrega de veículos também acabou reduzindo muito acima do que o mercado esperava. Além do fato de que, como eu mencionei, a empresa agora tem concorrência, fazendo com que naturalmente um resultado negativo no curto prazo impacte ainda mais na variação das suas ações, algo que aconteceu de fato. Então esse foi o vídeo de hoje, onde você conseguiu verificar as notícias mais importantes da semana envolvendo o Lula, o Trump, Brasil e Estados Unidos, os resultados positivos da Alphabet e os resultados negativos da Tesla. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino, porque assim sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui você vai ser informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.